Olá, meu nome é Corali, eu sou engenheira agrônoma da Forte Jardim e hoje nós vamos iniciar a nossa série falando sobre o plantio e o melhor ambiente das hortaliças. O melhor ambiente para as hortaliças é o sol pleno. Então a gente pode ter elas plantadas em canteiros, como a gente está vendo aqui, ou até mesmo em vasos, desde que eles fiquem no sol. Independente se a hortaliça está plantada no canteiro ou se ela está plantada em vaso, a gente tem a opção também de colocar uma proteção que filtre essa iluminação solar, principalmente nessas horas de maior calor e maior incidência. Uma opção bastante utilizada é o uso do sombrite. O sombrite é um material utilizado tanto em canteiros de horta como em vasos, que nada mais é do que um filtro para proteger a planta da incidência solar direta nas horas mais quentes do dia. Tá? Esse aqui é um sombrite 50%, então ele consegue filtrar 50% dessa energia solar em cima das plantas. E o primeiro passo para o plantio é a gente saber escolher o tipo ideal de solo, de substrato que as hortaliças gostam. As hortaliças preferem um solo sempre úmido, um solo que tenha uma boa drenagem, para não ficar em água empoçada, e um solo rico em matéria orgânica e minerais. Bom, agora vamos mostrar como que se planta então as hortaliças. Aqui no canteiro, a gente consegue perceber que é sempre importante deixar uma distância do solo, tá? Aonde a muda é colocada. Essa distância ela é importante por deixar essa terra sempre fofa e úmida e para que a planta consiga desenvolver principalmente a parte radicular. É importante a gente sempre lembrar a distância que a gente está colocando de uma muda da outra. A gente respeita essa distância por imaginar a planta como ela vai ficar adulta e não só mudinha. Então a gente separa o solo, abre um espaço, uma covinha do tamanho que é o seu torrão, coloca esse torrãozinho, volta a terra e aperta, acomoda bastante esse sistema radicular para que não forme bolsões de ar que impeçam o desenvolvimento da raiz. E em seguida pode fazer um molhamento para essa terra acomodar melhor. Bom, agora que a gente aprendeu a plantar no canteiro, vamos lá que a gente vai aprender a plantar no vaso. Bom, então a gente vai mostrar aqui as diferentes formas que a gente pode encontrar as hortaliças no mercado. A primeira delas é em forma de sementes. Uma outra forma com a planta um pouquinho mais desenvolvida seriam essas mudinhas aqui que a gente encontra em bandeja. Essas mudinhas a gente já pode ver o desenvolvimento delas, principalmente de raiz, o que é super importante para o plantio. As mudas de saquinho são as mudas bem mais desenvolvidas, então a gente tem toda a parte aérea já praticamente formada e a parte radicular também. Ou até mesmo já plantadas em vaso, para que a gente consiga colocá-las num lugar maior. E o plantio de todas elas, respeitando sempre o tamanho do torrão que ela vem, pode ser feito de diferentes formas também. Então a gente pode cultivá-las em bandejas, tá? A gente tem bandejas de plástico ou até mesmo as bandejinhas isopor. O importante delas é sempre ter esse furinho aqui no fundo, que é o ponto de escoamento da água, para não empoçar e não apodrecer as raízes. Temos também a opção dos saquinhos, tá? A gente tem diferentes tamanhos de saquinhos, sempre observar também esses furinhos para escoamento e respiração das raízes, ou os próprios vasos mesmo, que pode ser de plástico, pode ser de barro, tem diferentes tamanhos e modelos, depende do local que a gente vai colocar as hortaliças. Bom, vamos iniciar o plantio aqui. Primeira coisa, da mesma forma que no canteiro a gente precisa de um material, de um substrato, de uma terra rica em matéria orgânica, bem areada, que consiga segurar a umidade que a planta precisa e tenha minerais, aqui a gente vai usar o forte condicionador floreira. Esse material aqui tem tudo que a gente precisa, que as hortaliças precisam para um bom desenvolvimento, tanto de parte aérea quanto de raiz. Então aqui a gente vai fazer o plantio de algumas mudinhas. Bom, então para mudinhas de saquinho, a gente vai fazer o plantio em um tamanho de vaso maior. Sempre importante
a gente lembrar disso, tá? A gente não pode colocar uma planta com torrão num ambiente menor do que ela já está. A planta precisa sempre de um espaço maior para ela desenvolver raiz. Então aqui a gente vai abrir o saquinho, nunca plantar com o saquinho, tá? Principalmente o saquinho plástico, porque ele é um material impermeável, então ele segura a água. Aqui a gente está colocando o forte condicionador. Esse material rico em matéria orgânica, com um dos fertilizantes nossos recomendados para o plantio, que é o Forte Plantio. Esse adubo aqui, ele é rico em 12 macro e micronutrientes, tem bastante cálcio, que equilibra o solo, e bastante fósforo, que é o principal elemento do desenvolvimento das raízes. Então a gente sempre coloca a terra no vaso, mede o torrão, procuramos sempre respeitar essa altura aqui do colo da planta que ela já tem. Se a gente cobrir isso aqui com terra e molhar, a gente vai apodrecer o colo da planta e aí a gente completa com o substrato. Aperta para a gente acomodar bem, da mesma forma que a gente faz no canteiro, a gente faz no vaso, para que as raízes fiquem em contato com a terra, sem formar os bolsões de ar. E em seguida de todo o plantio, a gente molha para uma melhor acomodação do solo. Inclusive, se a gente precisar, a gente pode colocar mais terra para que a planta fique bem acomodada. Um outro fertilizante que pode ser usado no momento do plantio é o fertilizante de liberação lenta. Nós temos aqui a formulação 14-14-14, é uma formulação básica de NPK, que a gente pode misturar esse material direto no nosso condicionador de solo. Ele vai ficar ali por algum tempo, fornecendo nutrientes para a planta, e você pode usar conjuntamente com outros fertilizantes de base que você faça regularmente a adubação. Bom, esse foi o vídeo de plantio das hortaliças em vasos e em canteiros. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Vamos para o próximo vídeo.